Olá, estamos de volta com o nosso marketing do ideal ao real, hoje falando sobre mudanças. E toda vez que a gente conversa sobre mudanças e eu converso com alguns amigos da área de trabalho, surge a vontade de conversar um pouco mais com eles sobre mudanças. Eu estou falando do Marcos Lepera. Marcos, obrigado por ter vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, Fernando. E bom te rever, né? Muito obrigado, querido, é um prazer. O Marcos já é aí da velha guarda, Marcos, 35 anos de propaganda, 25 na Lepera. Eu comecei, eu tenho 35 anos de propaganda, mas meu primeiro emprego foi no berçário, né? Como assim? Porque 35 anos, né? Então eu tô... É verdade. Aliás, ele é o garoto propaganda da Lancôme. Gasto todo o meu dinheiro lá. Mas talvez você, Marcos, seja um aí dos profissionais e meus amigos mais inquietos com essa questão da mudança. Graças a Deus. Eu queria que você comentasse primeiro se você é mais feliz ou mais ansioso pensando em mudanças. Pensar em mudanças nos deixa mais perturbado ou nos deixa mais otimista? Olha, falar sobre ansiedade é um tema que eu tenho bastante conhecimento, né? Que eu sou um ser ansioso e inquieto por natureza, é da minha natureza. Eu acho que a mudança em si, a inovação em si, ela não te deixa inquieto. Eu acho que o que te deixa inquieto é o fato de você, muitas vezes, não saber trabalhar com ela ou não saber reagir diante dela. Porque o ser humano é um bicho muito interessante, né? A gente funciona mais ou menos assim. A gente tem o nosso quadradinho de zona de conforto, e eu costumo dizer que zona de conforto é um lugar muito legal. Sim. Porque tem duas coisas lá dentro da zona de conforto, tem zona e tem conforto. Né? Só que o detalhe da zona de conforto é o seguinte, zona de conforto, apesar de ser um lugar muito legal, você não cresce dentro da zona de conforto, mas todo mundo quer se manter nela. Diante de uma mudança, diante de uma inovação, diante de uma renovação, qual que é o padrão de pensamento das pessoas num primeiro momento? Resistência. Isso é natural. É assim que funciona, isso é da natureza humana. Né? A gente resiste, a gente titubeia, mas a mudança, a resistência à mudança, ela é absolutamente inócua, por uma razão simples, né? Se o ser humano não avançasse diante da mudança, não encarasse a mudança, não incorporasse a mudança, a inovação, a renovação, o novo dentro da sua vida, a gente estaria fazendo esse programa dentro de uma caverna em volta de uma fogueira. Sim. Né? Ou seja, você é empurrado. Se você não muda espontaneamente, alguém te empurra. E eu acho que o ser humano também tem um drive de gostar da mudança, tem um lugar dentro dele que ele surfa nessa onda. Né? Eu acho que a gente tem um exemplo aí típico que é essa geração Y, que graças a Deus está aí, e que eles são muito afeitos às novas experiências, às mudanças, ao experimentar o novo. E diante disso, eu criei até esse movimento, que é o movimento do Admirável Mundo Novo, que a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, e que eu acho que é onde essa geração está dando as suas contribuições diante desse novo mundo que está se apresentando. Né? Mesmo no segmento empresarial, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse olhar de mudança na pessoa jurídica. O que você vê de novo nessa relação, em particular entre agências e clientes anunciantes? Olha, acabou de sair uma pesquisa que diz que até 2025, 40% das empresas do planeta não existirão porque elas vão sucumbir às mudanças. Como não são empresas disruptivas, não tem o romper com o antigo no seu DNA, são empresas que vão desaparecer. Eu acredito, não só acredito, como eu aposto e torço muito nisso. As empresas, de maneira geral, elas estão no momento onde elas estão sentindo esse amanhecer desse novo mundo que está acontecendo. E estão trabalhando para que as inovações elas possam acontecer. Com relação à relação entre agência de propaganda e cliente, essa relação está totalmente transformada. Vem sofrendo uma transformação profunda nas suas bases.
nos últimos 5 anos, mais aprofundada nesses últimos 12 meses, até em função dessa crise, da consequência dessa crise moral e ética que a gente está vivendo no nosso país, e a consequência disso, obviamente, é uma crise financeira. E esse modelo de relação ele está sendo totalmente revisto. Quer dizer, não só em termos, eu não estou só falando em termos de remuneração, mas eu estou falando em termos de modelo de trabalho, modelo de negócio. E de expectativa em relação à agência, o que se espera de uma agência no Admirável Mundo Novo? Eu acho que se espera uma agência que entregue menos papel colorido, que seja menos tarefeira, que seja menos obreira e que seja muito mais estratégica. Eu tenho que propor coisas novas para o meu cliente, não é coisas novas só dentro do aspecto de comunicação, de marketing, de branding. Eu tenho que oferecer coisas novas para o meu cliente dentro do negócio dele, né? E eu não estou falando só sobre sugestão de lançamento de produto, eu estou falando sobre outros negócios até que estão dentro do negócio dele que talvez ele não esteja vendo. As agências de propaganda, elas estão no movimento de se reinventarem, de se recriarem. O problema é que a gente está num momento de transição muito interessante. Muitas das coisas que funcionavam antes não funcionam mais, e muitas das coisas que funcionam, a maioria das agências de propaganda ainda não tem domínio sobre isso. É um momento de intersecção desses dois mundos, daquilo que eu chamo de mundo velho, de admirável mundo novo, aonde a gente está, acima de tudo, experimentando. Obviamente, experimentando. Uma coisa é eu experimentar em cima das minhas credenciais, né, como publicitário, e com essa jornada que eu tenho, e uma coisa são aventureiros experimentarem. Mas o que eu posso dizer assim, é que essa nova onda que a gente está surfando é uma onda que exige muito mais arrojo das agências, exige muito mais criatividade, não no sentido de ser criativo, mas criatividade no sentido de ser disruptivo, de ter um pensamento muito mais quântico, admitir um universo de possibilidades, admitir uma adaptabilidade muito maior do que se admitia antes. Significa que você precisa mais de pesquisa? Como é que a agência vai se capacitar para primeiro entender todas essas mudanças e depois propor algo para aquela questão específica? Isso tem a ver com pesquisa? Isso tem a ver com o quê? Eu acho que O que vocês têm feito para estar na onda? Eu acho que é muito mais do que tem a ver com pesquisa. Eu acho que tem a ver com entender... Sensibilidade. Entender o que está acontecendo, entender qual que é o campo que a gente está jogando agora. A gente não está mais jogando no campo que a gente jogava antes. Tá? A gente jogava antes num campo de grama, tinha 2 traves, eram 22 jogadores, tinha uma bola, um juiz e 2 bandeirinhas. Mudou. Tá? Não são mais 22 jogadores, não é mais uma bola, são 2, não são mais 2 traves, são 4, não tem mais um juiz, é um drone. As regras às vezes são claras e às vezes as regras você tem que intuir, e aí entra um outro elemento dentro desse processo, que o que eu quero dizer de forma efetiva é o seguinte: entrou um outro elemento dentro desse jogo que não é só aqui, entrou um outro elemento que é aqui, ou seja, a gente tem que jogar com atributo racional e atributo emocional, mente, coração, share of mind, share of heart. São esses 2 elementos que estão sendo introduzidos dentro do processo e fazem parte dentro desse admirável mundo novo que eu tanto prego. Mas me surge uma questão interessante aí, Marcos. Ao mesmo tempo que você fala do share of heart, ou seja, né, da participação emocional da marca, eu vejo um mundo digital onde cada um está no seu smartphone de maneira individual, encasulada. Como é que é isso? Eu vejo um consumidor cada vez mais individual, cada vez mais pessoal e intransferível. Dá para ser pessoal e intransferível e emocional? Legal. Muito legal você ter colocado isso, porque, na verdade, esse processo, como eu falei, ele não é um processo claro. E até, em determinados pontos, ele é um processo paradoxal. Ele mostra ainda aspectos desse mundo antigo e ainda mostra aspectos desse mundo novo. E essas 2 realidades, elas ainda convivem dentro de um determinado tempo. Então, por exemplo, vamos pegar exatamente o exemplo que você colocou. Você está colocando assim, olha, existe uma individualidade muito grande e as pessoas estão estabelecendo relações pessoais cada vez mais acentuadas com o seu smartphone,
cada vez mais individuais dentro do seu mundo. Conversando por WhatsApp. Por WhatsApp, esse é um aspecto do mundo antigo. Mas a gente também tem um aspecto do admirável mundo novo chegando. As pessoas estão cada vez mais envolvidas em comunidades, envolvidas em causas, engajando-se em marcas, quer dizer, ele não está mais comprando ou se encantando, ele está engajando, ele não quer mais uma marca, uma empresa ou um serviço que venda alguma coisa para ele, mas alguém que venda uma causa para ele, uma causa que ele quer defender, uma causa que ele traz outros amigos para se engajar. Eu acho que a principal mudança que a gente está vivendo é a gente está saindo do eu sou e está indo para o nós somos. Só que como a gente está vivendo dentro desse espectro de interseção desses dois mundos, a gente ainda vive com coisas de uma sociedade antiga e convive com coisas de uma sociedade nova. E essas duas coisas, é natural que elas ainda vão conviver durante um tempo de uma forma integrada. Entendo. Mas cada vez mais aquilo que não pertence a esse admirável mundo novo vai embora e esse admirável mundo novo vai entrar. Eu acho que 2 grandes exemplos que a gente tem é assim, a maior empresa de transportes do mundo não tem um carro, que é o Uber, e a maior empresa de hospedagem do mundo, que é o Booking, não tem um quarto. Né? E aí você tem o mundo antigo, que são as grandes redes de hotéis, e os taxistas. Sim. Então, esses 2 mundos, eles ainda vão conviver por um tempo. Tá. Mas nada vai conseguir deter, e aí eu sou categórico em fazer uma afirmação, nada vai deter esse movimento desse admirável mundo novo que está chegando. Por quê? Porque ele rompe as barreiras, ele desestrutura essas bases desses negócios que estavam sedimentados em cima de critérios antigos, arcaicos, e traz um novo aspecto muito mais moderno para esse processo. Então, é natural que a gente veja, por exemplo, dando um exemplo prático, é natural que a gente veja na cidade de São Paulo o Uber funcionando, o prefeito tentando legislar sobre os taxistas e sobre o Uber, os taxistas indo na Câmara dos Vereadores para fazer uma manifestação, o Uber fazendo um anúncio de meia página na Folha e no Estado pedindo para ser aprovada a legislação que regularize o seu negócio. Esse momento ele é um momento de transição. Sim. E esse momento de transição é o que eu falei, o homem ele vem de uma herança, né, de revolução industrial, revolução pós-industrial, aonde tudo era o eu sou, e a gente é muito estimulado nesse sentido, e a gente está entrando num mundo onde o nós somos tem muito mais força do que o eu sou. Você sabe o que você está falando, e eu estou pensando aqui sobre o conceito de posicionamento de mercado, que é um conceito forte na nossa área, né? Uma grande ansiedade das empresas sempre foi buscar o seu posicionamento de mercado, de marca, e a palavra posicionamento, de alguma maneira, vai contra a questão de mudança, né? Ou seja, eu acho que até esse olhar de posicionamento, isso não faz parte do meu posicionamento, também está mudando, né? Isso torna o posicionamento de mercado mais volátil. Mas eu acho que essa tua fala também traz um convite, né? Do mesmo jeito que o posicionamento, de uma certa forma, parece algo monolítico, estabelecido, definido, também existe um convite para as empresas, e isso está acontecendo muito, se a gente perceber, de mudar o seu posicionamento. O que faz com que as empresas que eram muito cabeça e muito monolíticas comecem a se tornar empresas mais humanas e mais engajadas. Eu vou te dar um exemplo. Aconteceu uma polêmica recentemente da Léo Burnet com relação a um catálogo que eles fizeram sobre peças piratas e utilizaram nessa peça um calendário com transexuais e travestis, e houve uma polêmica muito grande. E foi uma situação muito fora do contexto de uma empresa como a Léo Burnet. O presidente veio a público, assumiu, se desculpou, disse que aquilo não faz parte dentro do contexto dela. Quer dizer, esse posicionamento, eu não estou falando de um posicionamento de marca, eu estou falando de um posicionamento com relação de uma postura, mas isso torna as marcas mais humanas. Sem dúvida. Né? Sem isso dúvida. faz com que
O que impede das empresas irem falar, olha, o meu posicionamento é uma tentativa, por exemplo, que o McDonald's faz, né? O McDonald's, ele vende um tipo de produto e ele vem ao longo do tempo tentando vender água de coco, vender maçã, vender o café da manhã, que é habitual dos brasileiros. Quer dizer, esse mudar de posicionamento, ele não está errado, porque o posicionamento ele não pode ser uma algema, ele não pode ser uma cela. Uma identidade única. Não, e é mutável. Você hoje é uma pessoa que os teus conceitos são diferentes de 20 anos atrás. O que se chama isso? Evolução. Sem dúvida. Os teus conceitos daqui 20 anos vão ser diferentes de hoje. Né? Então, eu acho que esse processo de mudança de posicionamento, ele dentro do Admirável Mundo Novo, ele é um convite. Bacana. Ele é um convite a usar mais o coração do que a mente ou conjugar os dois de forma equitativa. Muito bom. Marcos, nosso tempo está acabando. Queria te agradecer pelo tempo, queria que você deixasse uma última palavra para o nosso internauta, bem como uma referência para a continuação do papo, um e-mail, um telefone, enfim. Olha, meu convite é sempre aberto, pode me seguir no Facebook, Marcos Lepera, Lepera separado, pode me mandar e-mail, marcos@lepera.com.br, eu normalmente respondo todos os e-mails que eu recebo. Eu acho que a última mensagem que eu daria, assim, a gente está diante de um momento totalmente disruptivo da nossa sociedade. É e tem que ser assim, porque o velho tem que ir embora para o novo se estabelecer. Eu acho que eu tenho 5 grandes dicas dentro desse processo. Seja flexível com relação às mudanças, seja disruptivo, saia da sua zona de conforto, admita um universo de possibilidades diante de uma visão quântica dos processos e utilize mais o seu coração do que a sua mente. É dentro disso que eu estou pregando e dentro desses princípios que eu acredito que uma nova sociedade vai se estabelecer diante desse admirável mundo novo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Você deixou o e-mail? marcos@lepera, aí lepera tudo junto.com.br. Bacana. E show a máfia dos limões, né? E de outras pessoas aí que nos dificultam nas mudanças. E você vê como é que é, né, na máfia dos limões, o tablet tentando colocar uma visão nova diante do negócio e o nosso amigo se contrapondo e tentando manter o status quo daquilo que já estava estabelecido. Né? Muito bom.